Começa agora mais uma edição do Nomes do Nordeste, uma realização do Centro Cultural Banco do Nordeste com o objetivo de registrar e divulgar a história dos principais nomes que fazem a cultura da região. Nossa conversa nesta edição é com o cantor e compositor pernambucano Geraldo Azevedo, que compartilhará detalhes curiosos sobre suas influências e inspirações nesses mais de 40 anos de carreira musical. O ator e comunicador Ricardo Guilherme é quem conduzirá essa deliciosa entrevista que contará ainda com algumas canjas musicais, onde Geraldo apresenta canções que marcaram diferentes momentos de sua carreira. Conheça então a trajetória deste grande nome da cultura nordestina e brasileira. Queria que você começasse, quer dizer, você que nasceu em Petrolina, em que medida o Rio São Francisco, com aquelas histórias, com aquela mítica que envolve o Rio São Francisco, as histórias, os folguedos, a religiosidade em torno do Rio, em que medida isso influenciou a sua infância, as suas influências culturais, etc. Olha, o Rio é uma referência, acho que é a referência maior para mim, assim, em relação à coisa do Brasil, a relação com o Brasil, até porque ele corta muitos estados. Tanto que eu fiz uma canção logo no início da minha carreira, chamada Barcarola de São Francisco, que demarcava assim, uma utopia da minha cabeça, uma visão, uma viagem que eu fazia através de uma nave chamada Barcarola, que desagava no mar, né? Que, na verdade, é um pouco da minha história. Então, o Rio, para mim, é um fenômeno da minha história, assim, até porque hoje, em todos os meus shows, eu faço campanha. Todos os meus shows. Quem assistir meus shows, eu sempre estou falando em relação às águas, a questão da água. Porque acho que o Rio tem uma ligação também com as festas, com a religiosidade. Eu me lembro daquela cena das pessoas jogando, colocando a vela e oferecendo ao Rio. Não, o Rio é tudo pra gente iluminando a noite. O Rio é tudo pra gente lá. Imagino que ele tem uma festividade em torno dele e musicalidade também. Exatamente. E em que medida isso... As coisas, eu me lembro das novenas, as coisas ligadas, tudo na beira do Rio, porque eu nasci na beira do Rio. O lugar que eu nasci era roça, não era na cidade. Eu fui para a cidade mesmo com 13 anos de idade. Então eu aprendi a ler com minha mãe. A casa da minha mãe era um centro cultural, assim, uma espécie de um centro cultural, que era a escola de alfabetização de toda a região dali do Jatobá, Pedrinhas, que era um lugar afastado de Petrolina. Ela era a professora que ensinava a alfabetizar, que alfabetizava todo aquele povo. E durante todo ano tinha 2 novenas lá na minha casa, que juntava gente mesmo, todo mundo vinha para a novena de minha mãe, e era uma novena cantada, ela cantava todas as rezas, né? Era tudo cantado, então para a gente era sempre aquela, e no último dia da novena, normalmente tinha um leilão, tinha aquela, depois daquele leilão, forró. Agora, tinha umas festas maravilhosas, aquelas festas das farinhadas, onde colhia as mandioca e juntava, normalmente era assim, cada roça juntava a comunidade todinha para fazer aquela mandiocada lá, que era... As mulheres tiravam a casca das mandioca, os homens iam para aquela coisa lá, né? Cantando, e era cantando, sempre com música, né? Essa música eu já fiz depois que eu saí de lá, na verdade. Eu sei, mas ela faz uma referência a esse mundo da infância. Do sol que candeia, sereia de além-mar, clara como o clarão do dia, marejo meu olhar, olho d'água à beira de rio, vento vela bailar, barcarola do São Francisco, me leve para mar. Aí tem outro verso que fala, quando eu desci já estava, quando eu saí de lá. Era um domingo de lua, quando deixei já tomar, era quem sabe esperança, indo a outro lugar, barcarola do São Francisco, veleja agora no mar, sem leme, mapa ou tesouro, de prata o luar. Eu estava falando do seu violão e me ocorreu de perguntar a você, quando é que você descobriu o violão? Foi da infância? Você estudou violão? Com quem? Como é que você deu a sua formação musical, assim? Olha, lá em casa tinha violão sempre. Meu pai tocava um pouquinho de violão, arranhava violão. Eu tenho uns tios também, por parte de minha mãe, que eram violonistas também bons, assim, da região. De vez em quando ia lá em casa,
E minha mãe cantava. Minha mãe era uma cantadeira, assim, conhecida na região. Onde quisesse coisa para cantar, era com minha mãe. Onde tivesse festa, ela era convidada para cantar. Ela era artista local. Então, essa coisa, então, os músicos iam lá para casa para tocar. Então, o violão era uma coisa muito comum dentro de casa. De forma que todos os meus irmãos, exceto minha irmã, foi a única que não aprendeu a tocar violão, mas os homens todos tocaram violão. E meu pai também, que era carpinteiro, marceneiro, ele fazia violão. O meu primeiro violão foi ele que fez. E o fato é que, quando a gente se descobria, já estava tocando. Então, um ficava incentivando o outro, coisa e tal. Então é de ver e ouvir. De ver e Ninguém, ouvir, você não teve... Você lê música, você lê partitura? Hoje a necessidade fez eu aprender a me comunicar com a pauta. Porém, Você não compõe não, fazendo pauta? Eu escrevo depois que eu componho. Eu faço a música, depois escrevo para dar para os músicos, por exemplo, para fazer arranjo, aquela coisa toda. Como é que foi a sua passagem para Olha, eu uma fiquei cidade no grande, Jatobá, para começar a se profissionalizar? No Jatobá eu fiquei até 13 anos, né? Jatobá é um distrito de Petrolina, é isso? Uma roça para Petrolina. Hoje, Jatobá é o seguinte, Petrolina, como eu falei, hoje tem 280 mil habitantes, que tinha 20 naquele tempo, então a cidade cresceu assim. E tomou Jatobá é bairro. Já é um eu bairro. fui até homenageado por esse bairro. O bairro Jatobá, as ruas do bairro Jatobá são todas canções minhas, assim. Rua Dia Branco, Praça Bicho Sete Cabeça, tem até a Avenida Geraldo Azevedo, velho. Que coisa! Você quer que eu no conte? bairro? Não, eu vou contar uma história engraçada. Conta. Logo depois que foi nomeado essas ruas lá, e o bairro foi tudo organizado, aí o secretário de urbanismo, né, sei lá, quis me mostrar. Aí fiz questão de ir lá, aí me levou lá de carro, lá com ele, assim, eu na carona assim, ele... Aqui é a Avenida Geraldo Azevedo. Eu disse, pois é, mas é um bairro ainda pobre, assim, em desenvolvimento, né? A Avenida Geraldo Azevedo é a mais larga a rua que tem do bairro, né? Aí o cara, vamos perguntar a essa mulher, moça, que rua é essa daqui? A senhora que morava lá. Ela disse, sei não, seu Zé. Aí, tudo bem, aí vamos mais na frente um pouquinho, aí tinha outra na esquina assim, que era uma esquina assim, com outra rua. Ô dona, que rua é essa daqui? Ela, esse nome está aí na placa, seu Zé. É a Avenida Geraldo Azevedo. Aí ela disse, aí ele diz assim, isso, eu aqui no carona, assim, porque ele pegou até, porque a rua já tinha uma mão para lá, né? A calçada desse lado, e ela perguntando para ela assim, a senhora sabe, ele perguntando do lado, a senhora sabe quem é Geraldo Azevedo? Sei não, seu Zé. Aí o cara chegou assim e disse, ó, vem cá, Geraldo Azevedo é esse aqui que está aqui. Aí ele olhou para mim assim, olhou para mim e disse, é, seu Zé? É verdade, história. Quer dizer, uma coisa histórica ao mesmo tempo, totalmente não tem consideração, não tem sentido. Eu sei que o fato é que a gente saiu assim, rindo, tinha um bar na frente que estavam aí já outra referência, as pessoas me viram. Geraldo Azevedo, aí já tem outra conversação, na minha rua, bicho, na minha avenida. Então, eu tive o desconhecimento total e tive o apupo.